Escola Superior da Magistratura, de que sou diretor, através dos potentes transmissores da TV Assembleia, cumprimenta todos os seus telespectadores, o seu aguerrido e competente corpo funcional e anuncia que hoje nós vamos inverter aqui os papéis. O desembargador Valério Chaves, que era entrevistador, na tarde de hoje será o nosso entrevistado. Antes de fazer qualquer indagação, qualquer pergunta ao desembargador Valério Chaves, eu devo exatamente informar, porque o conheci à época, que ele antes atuou como competente radialista da radiodifusora e logo depois, no concurso público, ingressou na magistratura, chegando ao cargo de desembargador, com o meu voto e como cabo eleitoral seu. Desembargador Valério Chaves, conte-nos um pouco de sua vida, das experiências, das vastas experiências de sua vida pessoal, profissional, que o levaram a exatamente fazer o curso de Direito, que culminou como magistrado e, por último, como competente, respeitado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Tudo bem, muito primeiramente eu gostaria de agradecer à Escola Superior de Magistratura, através do seu diretor, desembargador Edivaldo Moura, por essa oportunidade. E hoje estar aqui na condição de entrevistado e não de entrevistador. Para mim é uma honra participar. Sobre a sua indagação, desembargador, eu diria que quando olho para o passado, vejo como iniciei minha vida sonhando de um dia ser chofer de caminhão. Era o meu grande sonho de menino. Nasci numa região pobre, região de Guadalupe, nos idos de 1941, 42. E ajudei o meu pai na lavoura. Escola naquela região, na época, nem se falava. A única pessoa que tinha alguma instrução para passar aos filhos e aos vizinhos era minha mãe, Dona Dorcas. E assim o fez. Ela reunia crianças da vizinhança e os filhos, que era uma prole muito grande, e ensinava o chamado beabá. Foi aí que eu comecei minhas primeiras letras. Daí eu visionei de que eu não podia ficar ali. Parece que era uma predestinação. Parece que foi Deus que me orientou. Apareceu um dia, uma oportunidade, em 1951, de eu ir para uma cidade vizinha no estado do Maranhão, chamada Nova York. Hoje, infelizmente, foi inundada pela Barra de Boa Esperança. E ali fiz o chamado primário, que era aquele curso de graduação de primeiro, segundo até o quinto ano. Concluí o primário, como não tinha ginásio na região, a região mais que tinha ginásio na época mais próxima era Floriano, se passava às vezes uma semana viajando a cavalo para chegar, não tinha estrada. Voltei para o interior, ajudando meu pai na lavoura e no campo, meu pai era vaqueiro. Até que completei 17 anos e sonhei de servir o Exército Brasileiro. E a única oportunidade que me apareceu foi me deslocar para Teresina, vim de ônibus, sozinho, para assentar a praça no 25 BC. Foi assim que eu fiquei aqui em Teresina. Continuei aqui a fazer o ginásio, na época tinha o exame de admissão, fiz o científico. E aqui constituí família. Sonhei de um dia ser promotor de justiça. Quando eu estava ainda no meu curso ginasial, ali no Eurípides de Aguiar, eu fui aluno de Eurípides de Aguiar, que o colega foi professor lá, me parece. E um dia nós fomos convidados, aliás, levados pelo professor Bartolomeu a assistir um júri em Teresina. E eu me empolguei muito com a atuação do promotor.
Aí eu digo, um dia eu vou ser promotor de justiça. Mas aí, pela via do destino, eu fiz o concurso para promotor de justiça, depois de fazer o vestibular, na velha Salamanca, ali na Praça Demóstenes Avelino, 1970. E aí fiz o concurso para promotor, fui aprovado, mas logo em seguida eu tinha feito também concurso para juiz de direito. E minha nomeação para juiz de direito chegou primeiro do que para o Ministério Público. Foi aí que eu fiquei na magistratura em 1980 e permaneci como juiz de direito durante 31 anos, servindo a justiça do meu estado, na capital e no interior do estado, até chegar à aposentadoria por imposição constitucional em 2011. Foi essa mais ou menos cinta a minha trajetória até chegar a desembargador no meu estado. Desembargador Valério, eu o conheço muito bem. Sempre nutri por Vossa Excelência uma justificável admiração pelo que é, pelo que fez. Sei que Vossa Excelência pode ser tido e havido como um verdadeiro exemplo na magistratura, atuando com responsabilidade, competência e zelo em todas as comarcas em que judicou. E eu, exatamente, me lembrando daquela época, porque eu sou magistrado antes, assumi a magistratura um pouco antes de Vossa Excelência, me lembrando exatamente do que nos acontecia, aqueles idos de 77, 70, 78, 80, eu lhe faria a seguinte pergunta. Com as responsabilidades de magistrado, douto, probo e competente, atuando, como disse, com responsabilidade, com cuidado devido e de forma vertical, nessas comarcas, nessas diversas comarcas do interior piauiense, como o colega conseguiu conciliar o tempo de atividade magistratural com a assistência à sua família? Sei de antemão que Vossa Excelência, como qualquer outro juiz daquela época, impôs grandes sacrifícios à sua família, exatamente porque não podia perder o contato com ela, nem muito menos com a comarca a que procurava servir, a que efetivamente servia. Meu caro desembargador Edivaldo Moura, a atividade de juiz, especialmente aqui no nosso estado do Piauí, eu diria que é sacrificante, é um sacrifício. Foi, pelo menos assim, na minha época. E o colega sabe muito bem disso, como eram as dificuldades de ser juiz, especialmente no interior do estado, sem dificuldade de acesso, dificuldade de instalação de comarcas, dificuldade de funcionários de toda a ordem. Naquela época nós não tínhamos o computador que nós temos hoje, fazíamos audiência com a velha máquina de escrever, usando o carbono. E, como eu disse, as dificuldades eram tamanhas e refletia, de certa forma, na família. Nós tínhamos que sacrificar, inclusive, os estudos dos nossos filhos. Meus filhos, por exemplo, eu não podia colocar para estudar onde eu servia, nas primeiras comarcas que eu servia, porque lá não tinham correspondência ao grau que eles estavam tendo aqui em Teresina. Aí era um sacrifício, às vezes eu dividia, minha esposa ficava aqui, eu passava uma semana no interior, 15 dias no interior, ela ia e voltava. Era essa a dificuldade. Foi assim que a gente conseguiu conciliar, mas, como eu disse, com todo o sacrifício. Dificuldade do juiz, como eu disse, era difícil, especialmente no acesso, como eu falei, dificuldade, inclusive, de transporte, nós não tínhamos. Hoje eu vejo com muita alegria os magistrados de hoje se deslocar de Teresina para as suas comarcas mais distantes, vão de carro, no asfalto, o ônibus nem se fala mais, vai de automóvel. Eu vi certa vez eu servindo na comarca de Uruçuí, em 1981, ainda hoje eu me lembro disso, um colega nosso, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça, ia se deslocando para a comarca de Santa Filomena, em cima de um caminhão de poste da Cepisa, com a sacolinha lá em cima, porque não tinha estrada.
A estrada não tinha entre Uruçuí e Santa Filomena. Daí o colega vê a dificuldade que era você ser juiz no interior. E eu percorri mais ou menos 22 comarcas no interior do estado. Naquela época o Piauí era dividido em zonas judiciárias, nós só tínhamos, me parece, 17 zonas judiciárias, e era um juiz adjunto para servir essas 17 zonas em todos os municípios, todas as comarcas do estado do Piauí. Eu, por exemplo, comecei como juiz adjunto na comarca de Campo Maior, e dali percorri por Parnaíba, Uruçuí, São João do Piauí, do extremo sul do estado. Na época, o nosso corregedor, o desembargador Paulo Freitas, ele chamava o juiz adjunto de caixeiro viajante, porque a gente passava 3 meses numa comarca, 2 meses no outro, 3 meses no outro, era assim, a vida do juiz. Então era um sacrifício, e principalmente com uma pergunta do colega. Era difícil conciliar uma família, você passar 3 meses numa comarca, 2 meses no outro, e se deslocando constantemente. Era realmente um verdadeiro caixeiro viajante. Eu subscrevo essas observações feitas de forma didática pelo colega, até porque eu assumi a magistratura, eu ingressei na magistratura no dia 14 de julho de 1977, assumindo a comarca de Parnaguá, a 1.000 quilômetros de distância de Teresina. Parnaguá, que é berço natal do Marquês de Paranaguá, e que se limita com o estado da Bahia e naquela época com o estado de Goiás, hoje Tocantins. Então eu sei que era exatamente assim que acontecia com os colegas, que efetivamente tinham responsabilidade e que queriam efetivamente se impor o respeito da comunidade a que efetivamente serviam, como magistrado, como cidadão, dando o exemplo melhor para a comunidade que patrulhava, acompanhava de perto a sua vida pessoal e a sua vida funcional. Então, o que Vossa Excelência está dizendo, o que o colega está exatamente afirmando, eu experimentei, eu vivenciei do extremo sul, passando em uma só comarca como a de Pico, 17 anos. Eu saí de Parnaguá, vim para outra comarca pobre, comarca com pouca estrutura, de quase nula estrutura, que era Jerumenha, também uma comarca antiga, uma das mais antigas comarcas do estado do Piauí. Aí veio para Oeiras, a primeira comarca da capital do Piauí, sede da primeira comarca do Piauí, por último, Picos e Teresina, Mas passei por várias outras comarcas, substituindo juízes, como juiz designado, Então eu realmente vejo esse exemplo de Vossa Excelência que lhe engrandece o judiciário, e vejo também que hoje a vida do juiz é muito diferente daquela que nós efetivamente enfrentamos nos idos de 1977, 78, 80 e década de 80, 90, Até hoje, a gente verifica que não há exatamente do estado do Piauí uma comarca que não esteja ligada por asfalto. Eu passei 2 dias de Teresina para chegar em Paranaguá. Você vê qual é a dificuldade. Além dessas dificuldades e da missão do juiz de julgar com isenção, juiz correto, existiam também as decepções na magistratura. Eu, pelo menos, passei algumas dessas decepções como juiz de direito. Não compreendido, E como nós sabemos, o juiz é o verdadeiro protagonista. Aliás, recentemente eu publiquei um livrozinho, não fiz nem lançamento. O título do livro é Casos de Justiça e Outras Histórias que a Vida Conta. E nesses casos de justiça eu reuni exatamente alguns casos vivenciados por mim, e que é exatamente a imagem do que vivenciaram muitos colegas por esse interior do Piauí. Casos concretos, vividos durante a atividade forense em várias comarcas, inclusive na sua Oeiras. Vivi, por exemplo, um caso em Luzilândia, não sei se seria oportuno apenas rapidamente contar aqui, onde, por isso que eu falei nas incompreensões do juiz. O juiz tem que entender a sociedade, entender o povo inserido na comunidade, mas também
ele recebe as incompreensões, como eu, certa vez, na comarca uma certa comarca do interior do norte do estado, após umas eleições municipais para prefeito e vereadores, uma pessoa do povo, uma senhora, procurou o juiz para dizer que não gostaria que um processo dela, que estava em tramitação na comarca, fosse julgado por mim. Mas ela não sabia que era eu. Eu era o juiz de uma cidade próxima, né? E que eu disse o nome da comarca que eu trabalhando, ela disse, Deus me livre de ser julgada por esse juiz aí, porque esse juiz é muito ladrão. É até pitoresco isso, eu conto isso no meu livro, né? Agora, por que o juiz ladrão? Porque o candidato dela a prefeito tinha perdido e espalhou-se na cidade que o candidato tinha perdido porque o juiz tinha falsificado o voto em favor do candidato adversário, né? História de rua, né? É isso que o juiz recebe, às vezes por mais correto e íntegro, com toda a lisura que se trabalha num pleito, principalmente em pleito eleitoral, você sai sempre com a pecha de ladrão. Foi isso que aconteceu comigo nessa comarca que eu me referi. E se muitas outras coisas acontecem com o magistrado, com o juiz, notadamente com aquele juiz que tem responsabilidade e quer agir com correção. É verdade. Eu anuncio que temos agora o nosso intervalo. Após esse intervalo, nós daremos continuidade a essa importante entrevista com o nosso colega e amigo Valério Chaves. Muito bem. Vereador Valério Chaves, a gente efetivamente percebe que é crescente e invencível a demanda de ações no Poder Judiciário brasileiro. Se há essa crescente demanda, é porque, como acaba de afirmar, o povo, o cidadão, passou a acreditar mais na justiça. Eu perguntaria ao ilustre colega, o aumento dessa demanda não é um forte sinal de que o cidadão legitimou o Poder Judiciário como a única instituição capaz de assegurar os seus direitos fundamentais? É verdade, é exatamente isso. E eu, em cima dessa pergunta do colega, eu me lembro que, há 2 anos atrás, houve uma pesquisa nacional realizada pela MB, quais as instituições que tinham maior crédito em relação à população brasileira. E o ranking do Poder Judiciário ficou em 8º lugar. Sabe quem ficou em primeiro, quem o povo mais acreditava? No programa do Ratinho, do SBT. Aquelas soluções que ele dá ali, na investigação de paternidade. Então o povo acreditava muito mais nisso. Mas hoje a coisa mudou, desembargador. Como eu disse, a Constituição revolucionou esse aspecto de crédito na justiça. As pessoas acreditam na justiça, acreditam no juízo, no Poder Judiciário. E ainda com relação às mazelas que envolvem o nosso poder, eu me esqueci de citar uma, é exatamente o descaso dos nossos políticos em legislar. Nós vemos que no Brasil se fazem muitas leis pontuais, leis de oportunidade. Não sei se o colega se lembra da famosa Lei Fleury, baseada naquele caso do delegado. 1941. 1941. Quer dizer, quando surge um caso de repercussão nacional, faz-se uma lei. As leis são pontuais, que deveriam ser o contrário, mais abrangente, e na elaboração dessa lei devia haver maior participação dos próprios magistrados, dos próprios juízes, promotores, não ficar restrito apenas ao Poder Legislativo. Desembargador Valério Chaves, na sua avaliação, na sua balizada avaliação, pela experiência que possui, pelo tempo que atuou no Poder Judiciário, quais os principais desafios que a justiça brasileira, que o judiciário brasileiro enfrenta nesse exato momento? Os desafios, exatamente, nós acabamos de relacionar aqui. São exatamente a sobrecarga de processos. O desafio no volume enorme de processos, tanto no juizado como nas varas criminais, nos próprios tribunais superiores. Esse é o grande desafio que o judiciário tem que enfrentar, enfrentar de peito aberto, sem medo, né? Porque, do contrário, a tendência é piorar ainda mais a situação que nós vivemos hoje em nosso Poder Judiciário, tanto no âmbito estadual como nacional. Eu tenho ainda uma pergunta que eu tenho a impressão que vai demandar
um tempo maior na sua resposta, porque ela não quer calar. Diante de situações em que a ética tem sido pouco privilegiada, comportamentos desviantes acontecendo e nos desafiando e atormentando, né, a vida de quem efetivamente atua no judiciário e nos órgãos repressivos, em troca da facilidade de resultados, propinas e favores, como o colega vê o papel do magistrado, o papel do verdadeiro juiz na manutenção dessa atividade, de sua atividade, para a realização do justo, dentro de acordo com o norte da eticidade, o norte da ética? Nós vivemos, desembargador, uma época de crises, inclusive na ética, na política e atingir, inclusive, o judiciário também. Eu costumo dizer que, às vezes, a ética, o que é a ética? A ética é a felicidade, é a definição de felicidade, é a ética. Você ser correto, ser transparente naquilo que você faz, transparente nos valores que lhe oprimem e o cercam. E o juiz, acima de tudo, não pode deixar de lado esses valores éticos. Infelizmente, hoje, testemunhamos crises seríssimas de ética na política. Nós vemos, por exemplo, políticos serem julgados, condenados, empresários julgados e condenados, e inclusive magistrados condenados, julgados. Isso eu vejo com muita tristeza isso acontecer em nosso país. Mas eu sou daqueles que não perde a esperança. Eu tenho esperança que nosso país vai atingindo um grau de maturidade muito grande e nossos juízes saberão ser ético na sua atividade em todos os dias. O juiz, esse protagonista, esse realizador de justiça, que é capaz de julgar separação judicial, julgar sobre patrimônio, prender, julgar sobre liberdade do indivíduo, mas ainda é um juiz capaz de comover-se com as obras da vida, com as qualidades da nossa sociedade. Isso é que eu espero que o juiz continue sendo e um exemplo de ética, não só para a magistratura, mas também para a política. O colega atuou vários anos no Poder Judiciário, de juiz de primeiro grau a desembargador. O colega deixou um exemplo edificante para os juízes piauienses, como é do conhecimento de todos nós. O colega tem saudade do judiciário? De certa forma, sim, né? Mas é aquela tal história. Por imposição constitucional, como eu disse, eu não posso mais voltar ao judiciário. Completei a minha tarefa, né? Mas se eu pudesse hoje voltar, voltaria, porque, graças a Deus, tenho saúde e disposição para trabalhar. Tenho saudade das minhas atividades de julgador, saudade das minhas andanças pelo interior, saudade dos julgamentos e muitos casos que julguei, como eu estou me referindo agora no meu livro, Casos de Justiça. Tem muitos casos que eu julguei e que foram marcantes na minha atuação. E às vezes me perguntam se tivesse que dar um conselho hoje para o juiz novo que estão chegando ao nosso Poder Judiciário, que conselho eu daria? Ser ético, ser correto, inteligente e aprimorar seus conhecimentos. Desembargador Valério Chaves, eu sei que Vossa Excelência foi juiz na época em que o desembargador Ricardo era juiz de primeiro grau. O desembargador Ricardo hoje é corregedor e, pelo que sei, vem realizando um trabalho digno dos mais merecidos encontros. O desembargador Ricardo atua com desprendimento e zelo inexcedível na corregedoria, fazendo o possível para que, efetivamente, a justiça não seja maculada por comportamentos não condizentes com a sua imagem, com a sua real finalidade. Como o senhor avalia a atuação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, sob o comando lúcido e firme do desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas? Como eu disse, sou aposentado, estou afastado da atividade do dia a dia, mas acompanho de certa forma, pela imprensa e até pela leitura que faço do Diário da Justiça, e como a pessoa interessada na realidade do que acontece
no nosso Poder Judiciário aqui do Piauí, eu tenho acompanhado o trabalho do nosso colega Ricardo. Vejo um trabalho muito positivo, um desembargador sério e tem procurado aprimorar as atividades da Corregedoria em sintonia com a modernização que hoje imprime o Poder Judiciário e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí através da informática. Eu vejo com muito bons olhos o trabalho que ele realiza e acho que ele será bem sucedido ao final. O desembargador Valério, o colega estava praticamente afastado do Poder Judiciário, da Justiça totalmente, até que recebeu um convite do TRE para assessorar a Corregedoria. Como o senhor recebeu aquele convite e o que o senhor acha exatamente da atividade atual do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, sempre preocupado em efetivamente fazer com que o voto reflita a vontade livre e consciente do eleitor? O convite, que é bom que se diga, foi formulado pelo colega desembargador Edivaldo Moura, e eu já estava mais ou menos com quase 4 anos aposentado, sem atividade nenhuma, como todo aposentado, né? Só não deixei foi de estudar e me preocupar com as coisas da família que me rodeiam. E esse convite foi um lenitivo, porque eu procurei ocupar meu espaço, ocupar tempo na Corregedoria, apenas como assessor na coordenação da Corregedoria. E nessa condição de coordenador, eu pude acompanhar de perto o trabalho, a atuação do Tribunal Regional Eleitoral, sob a presidência do colega. Na época, o desembargador, nosso colega Joaquim Santana, era corregedor, que depois passou a ser presidente, é o atual presidente, e vi o empenho de cada um, tanto o presidente como o corregedor, o colega como presidente, o empenho de ver melhorado o nosso tribunal, ver fazer valor a importância do voto como a única arma do cidadão para a escolha de candidatos sérios. E agora, ultimamente, após as últimas eleições, com o trabalho da biometria, implantado há poucos anos no tribunal pelo TSE. Um trabalho de depuração do voto, quer dizer, dar maior segurança ao eleitor, sabendo que o eleitor que comparece à urna eletrônica é o mesmo que votou, é o eleitor identificado pela impressão digital e pela sua caligrafia. A escola agradece ao amigo, ao colega, por essa belíssima entrevista. Estou certo e convencido de que ela agradou a todos os telespectadores que tiveram a oportunidade de escutá-lo e vê-lo, trazendo essas importantes informações, com as suas reminiscências, né? E por isso eu me sinto no dever de lhe felicitar, de agradecer e de parabenizar por essa bela e importante entrevista. Eu que agradeço, desembargador, e espero que as histórias, os exemplos que acabei de focalizar, possam servir também de espelho para os futuros juízes, e não esquecendo sempre aquilo que no dia da minha posse, pela primeira vez tomei posse como juiz de direito e alto lugar, que estava presente o nosso desembargador Paulo Freitas. E eu disse para ele, desembargador, espero nunca decepcionar a justiça do meu Estado. Foi assim que eu me comportei até hoje. Muito obrigado.